Oi, gente, bom dia, tudo bem? Agora são 7h30 da manhã aqui e hoje, na verdade, toda essa semana eu vou fazer um trabalho um pouquinho diferente do que eu costumo fazer e tô com um tempinho de manhã porque eu vou entrar às 9 hoje, então eu resolvi fazer um vídeo aqui contando um pouquinho mais sobre o meu trabalho aqui no Canadá. Muita gente que me acompanha aqui há mais tempo, né, já viu alguns vídeos onde eu mostrei um pouco do meu trabalho, mas tem muita gente nova que sempre me pergunta e eu sinto que essa minha área é de interesse aí de tanta gente, porque é muito diferente, né? Assim, não é uma profissão tradicional, tão conhecida, que a gente tá tão acostumada no Brasil. Então, eu queria tirar um tempinho aqui para explicar um pouquinho mais o que eu faço e como é o meu trabalho como Production Assistant em sets de filmagem aqui em Vancouver. Atualmente, eu trabalho na série de TV Batwoman, que é da CW, né, que é da Warner, e apesar do trabalho de PA ser freelancer, então essa é uma das grandes dúvidas que todo mundo tem, eu não tenho um contrato, muita gente fala onde eu acho vaga de PA. Não são vagas, porque na teoria a gente é contratado por diária, então a gente recebe também por diária, é um valor fixo por dia, e a nossa diária dura 15 horas, que é outra coisa que sempre me perguntam. Então, assim, são longas jornadas de trabalho e você tem que, quando você aceita, né, um dia como PA, você tem que estar disponível aí para trabalhar às 15 horas. E daí, claro, tem vários dias que são bem mais curtos do que isso, né? Acabou o que tem que fazer, enfim, às vezes te deixam ir embora mais cedo, mas também acontece de acontecer alguma coisa, ser um dia que a filmagem atrasa, enfim, e você ter que ficar mais do que 15 horas. Então, essa é uma das coisas que me perguntam muito, né? Tipo, vale a pena eu pegar um PA ou outro? Com certeza, no quesito dinheiro, vale a pena se você puder, mas é isso, você tem que saber que é um dia inteirinho, realmente, assim, pelo menos 15 horas, que você tem que estar 100% disponível para esse trabalho, e que pode ser um trabalho super monótono, assim, sem nada para fazer no dia quase, onde vão te colocar, sei lá, para olhar um caminhão o dia todo, tipo, fica aqui olhando esses cabos, ou pode ser um trabalho puxado, tendo que carregar muito peso, enfim, ficar embaixo de chuva e tal. Então, assim, só pra vocês saberem, então todos os dias que eu vou trabalhar, o dia pode ser completamente diferente um do outro, eu nunca sei muito o que esperar, e eu sempre tenho que estar preparada aí pro pior cenário, que é esse. Talvez ficar embaixo de chuva, talvez ficar 15 horas em pé, enfim, a gente nunca sabe muito como vai ser, mas dentro desse mundo aí de PA, né, em sets de filmagem, tem meio que 3 trabalhos diferentes que você pode fazer. E era isso que eu queria explicar um pouquinho mais hoje, porque eu acho que muita gente vê os meus stories, vê eu falando sobre isso, e que às vezes, meu dia é tão calmo e eu tô parada, sei lá, lendo um livro num canto. E daí eu também não quero que vocês tenham uma ideia errada de que CPA é sempre isso, ou CPA é sempre simples e tipo, vou ficar ouvindo podcast e tal. Não, é porque o tipo de PA que eu faço é bem específico. Então eu vou explicar um pouco essas 3 possibilidades aí, né, para quando te chamam para um dia de PA você saber mais ou menos o que esperar. O PA mais tradicional, assim, que seria tipo assim, estão filmando um comercial, estão filmando uma série e te chamam pra ser PA. Tipo, oi, você tá livre amanhã? Ok, bucada, tipo, me encontre tal hora em tal lugar. Normalmente, na maior parte das vezes, isso seria um shoot PA, o que quer dizer que você seria PA durante a filmagem mesmo. Esse é o PA que vai estar ali quando todos os outros departamentos estão trabalhando. Então, assim, os atores estão lá, o diretor tá lá, o produtor tá lá, e a cena está de fato sendo filmada naquele momento lá, né, naquelas 15 horas que você está trabalhando. Quando você é um shoot PA, depende muito também o que podem mandar você fazer, mas é um dia sempre assim, mais estressante, porque realmente é quando a cena tá sendo filmada, toda a equipe tá lá. Então, por exemplo, em shoot, você nunca pode ficar no seu celular ou pode ficar lendo. Mesmo que te coloquem só pra olhar um gerador, tipo, fica nesse canto aqui olhando o gerador, e se alguém ficar conversando, fazer barulho e tal, manda eles ficarem quietos enquanto a gente estiver gravando. Mesmo que pareça algo super monótono e chato, tipo, nossa, eu vou ficar 15 horas parado aqui olhando esse gerador, você não pode ficar lá mexendo no seu celular ou lendo um livro, porque toda a equipe tá lá, todos os outros departamentos vão ficar passando por você e te vendo, e pega super mal se você estiver, por exemplo, lendo um livro ao invés de olhar o que quer que seja que mandaram você olhar. Então é importante ter isso em mente. Como shoot PA,
Normalmente o dia a dia é longo mesmo, porque as filmagens realmente se estendem e duram, enfim, 15, 17 horas às vezes. Então, se você é chamado para fazer um shoot PA, já saiba que, assim, muito provavelmente vai ser um negócio mais estressante, você vai ficar em pé o tempo todo e o seu dia pode ser bem longo. Normalmente, durante aí a filmagem, né, você pode ou ficar olhando algum equipamento, como eu falei, tipo assim, tem um gerador aqui, tem um cabo aqui, tem os carros estacionados aqui, tipo, fica olhando essas coisas meio que como segurança. Ou você pode ficar fazendo vários, tipo, corres, assim, tipo, precisam de uma barraca, pega a barraca, vem e monta a barraca. Precisa de mais lixo não sei onde, tipo, precisa tirar o lixo dali. Precisa de alguém nessa porta ou nesse portão, abrindo e fechando sempre que alguém precisa passar. Precisa de alguém aqui parando os carros toda vez que a gente for gravar. É super comum, por exemplo, se a gente tá gravando em downtown mesmo, do lado de fora, uma cena de carro, por exemplo, eles sempre pedem muitos PAs e a gente fica meio que na calçada parando as pessoas. Então, assim, você pode esperar, por favor, um pouquinho, é uma cena de carro, o carro vai passar aqui, assim que liberarem a gente deixa você atravessar. Então, assim, isso é uma das coisas super comuns também que você pode fazer como PA. Mas então é isso, o Shoot PA é o PA que está lá junto com todos os outros departamentos no dia mesmo da filmagem. Você pode estar cada dia numa locação diferente, às vezes eles gravam em estúdio, às vezes eles gravam numa casa fechada, às vezes é no meio da cidade, às vezes é num parque, enfim. Mas o Shoot PA vai estar lá junto com todos os departamentos na filmagem em si. O que não quer dizer que você vai conseguir ver o que está acontecendo. É super comum você ser um shoot PA e, assim, nem ver os atores, nem ver a câmera, porque eles podem te colocar num lugar qualquer, longe, né, da ação. Mas é isso, shoot PA é isso. E isso não é o que eu faço. Eu faço o segundo tipo, que é prep PA. A gente basicamente prepara as locações antes da equipe realmente chegar para filmar. Então, assim, o meu dia a dia como prep PA é muito mais leve e tranquilo do que quem realmente faz parte da equipe de shoot. Por quê? O que a gente faz, por exemplo, a gente vai filmar nesse apartamento aqui. A gente chega nesse apartamento 2, 3 dias antes da filmagem e a gente fica aqui organizando tudo pra estar pronto pro dia da filmagem. Então, assim, dependendo da situação, né, tipo, podem vir, tirar todos os móveis, daí depois vem a equipe de set deck, né, que é de decoração de set, e monta lá o cenário novo, né, deixa o cenário prontinho do jeito que tem que estar pra cena. Daí a gente pode ter que proteger coisas, por exemplo, escadas, parede, piso. A gente tem umas coisas que a gente usa, né? Tipo, na parede a gente costuma usar papelão mesmo, tipo cardboard. Caso as pessoas passem com um carrinho ou, enfim, esbarrem, né? Tipo, virem uma escada e tal pra não estragar a parede, a gente sempre protege a parede. A gente sempre protege o piso também, quando eles vêm entrar com carrinhos, né? E com coisas pesadas. Se a gente estiver, por exemplo, num parque, um lugar aberto, uma praça, a gente várias vezes tem que cobrir o chão todo e a grama toda com placas de plástico ou de madeira. Isso é uma das coisas que eu mostro e esses são os dias, assim, pesadíssimos, né? A gente normalmente chega pra trabalhar esperando um dia leve, que vai ser assim, assistir os outros departamentos, né, fazerem o que eles têm que fazer, espalhar cabo, arrumar o set, pintar alguma coisa, sei lá, construir uma rampa para que a equipe possa levar os carrinhos, enfim. Normalmente a gente tá, tipo, olhando outras pessoas trabalharem e fazendo essas coisas pequenas, de tipo proteger piso, proteger parede e tal. Mas daí vira e mexe, se é um dia que é num lugar aberto a filmagem, daí é comum que a gente tenha um dia muito pesado, onde assim, tem 400 placas de madeira, vocês têm que cobrir essa praça inteira aqui, porque os caminhões vão estacionar em cima e a gente não quer, por exemplo, que atole o caminhão na lama, ou a gente não quer estragar a grama que tá embaixo, enfim. Então, assim, como um prep PA, essa é uma das poucas coisas muito ruins, assim, muito difíceis que podem acontecer e que a gente tem que lidar. Então, tem dias bem leves, mas tem dias também que, nossa, a gente fica, assim, com muita dor muscular e tal, e que é bem pesado quando envolve cobrir aí coisas com essas placonas de madeira. Sem contar que daí isso envolve tirar todas as placas do caminhão, espalhar pela locação, depois no dia de ir embora trazer todas as placas para uma pilha de novo, depois botar no caminhão de novo. Então, assim, normalmente a gente move essas placas, essas 400, 300 placas várias vezes durante a semana. Então, assim, é bem puxado, às vezes pode ser bem puxado também. Mas então o Prep PA, ele tá nos lugares antes da equipe realmente chegar pra gravar. Então, sei lá, segunda e terça a gente prepara uma locação, na quarta, que é o dia oficial da filmagem, por exemplo, naquele lugar, a gente chega cedinho, tá lá, né, tendo certeza que tá tudo certo, mas quando chega a equipe inteira e quando chegam, por exemplo, os vários shoot PAs que vão realmente acompanhar a filmagem, a gente vai embora.
Antes não era assim, antes a gente ficava também o dia inteiro ajudando, né, de alguma forma. Mas agora, por causa do Covid, as equipes estão bem separadas. A gente é separado por cores e tal. E a gente não pode entrar em contato com a equipe de filmagem. É um grupo completamente diferente agora. Então, assim que os shoot PAs chegam, eles substituem a gente, né, nos lugares que a gente estiver, fazendo as coisas que a gente estiver fazendo, e a gente vai embora. Então, é por isso que hoje em dia eu tenho tantos dias curtos. Porque quando é um dia oficial de filmagem na locação que eu tô cuidando, assim que a equipe chega pra filmar de fato, eu vou embora. Às vezes isso acontece super cedinho, tipo, eu cheguei às 7 da manhã e a equipe vem às 9 da manhã, então eu tenho um dia que eu trabalhei 2 horas, ou às vezes acontece no fim de tarde e eu fiquei lá o dia todo mesmo e 5, 6 da tarde eu sou substituída e posso ir embora. Mas então assim, eu desde o começo que eu descobri que existe Prep PA, eu escolhi ir pra Prep, porque eu acho bem mais leve, os nossos dias tendem a ser bem mais curtos, então assim, se é algo que você quer fazer aqui, tenha isso em mente. Muita gente ainda prefere ser shoot PA porque gosta do dinamismo, de ter bastante coisa pra fazer, de talvez ver cenas legais acontecendo e tal. Mas assim, pra mim, eu só prefiro paz na medida do possível. Então assim, eu prefiro 1000 vezes fazer prep e é o que eu faço desde que eu entrei em Batwoman. Então já faz aí 1 ano e pouco que eu sou oficialmente uma Prep PA. E desde o começo dessa temporada, né, desde setembro, quando a gente voltou a gravar e começou a gravar a segunda temporada de Batwoman, eu sou uma Lead Prep PA, o que quer dizer que eu sou, tipo, a chefe dos PAs nas locações que eu tô. Eu ganho a mesma coisa, eu recebo a mesma coisa que um PA normal, mas tem muito mais responsabilidade. Então, só pra vocês saberem também, se você se torna um Lead ou um Key PA, quer dizer que você é meio que responsável por aquela equipe, e daí você é o contato dos outros departamentos. Então, assim, as pessoas me ligam e falam aonde eu posso estacionar, aonde eu posso deixar o gerador, que horas eu posso fazer tal coisa, onde é o quadro de energia da casa, o que a gente pode ou não pode usar nessa locação. Enfim, eu sou meio que o contato ali entre o escritório e os chefes, né, e todos os outros departamentos. E sou eu também que meio que espalho os meus PAs, né, os outros PAs, e falo o que cada um vai fazer, aonde cada um vai ficar, e fico meio que, né, responsável por essa equipe nessa locação específica. Então, assim, desde que eu me tornei Lead PA, eu acho as coisas um pouco mais legais, porque daí pelo menos eu tenho mais responsabilidade, sabe? Eu sinto que se eu não tiver nesse lugar, por exemplo, as coisas não vão funcionar tão bem, eu consigo mostrar um pouco mais de serviço e tal. E pra mim, que amo produção e que já estava acostumada, né, a ter mais responsabilidades no Brasil, isso tornou as coisas um pouquinho melhores do que ser só uma PA, porque várias vezes, como só uma PA, é isso. É tipo, vai lá, senta ali e faz isso aqui por 15 horas. E é meio chato, então pelo menos hoje em dia eu falo mais com todo mundo dos outros departamentos, as pessoas já começaram a saber quem eu sou, eu tô sempre resolvendo problemas e tal, então eu gosto mais. Mas é isso, eu sou então esse tipo de PA, que é de prep e rep, né? A gente prepara e depois finaliza as locações, mas quando a coisa tá acontecendo mesmo, no dia da filmagem, a gente não está lá. E daí um terceiro tipo de PA que existe e que é o que eu estou fazendo essa semana é o runner PA. Então, o runner é bem, tipo assim, quem faz os corres mesmo, sabe? Tipo, runner de fato, assim, que fica meio que correndo de um lado pro outro resolvendo coisas. Runner é algo que existe tanto em sets de filmagem, em produções de filmagem, quanto em estúdios, por exemplo, de animação, de efeitos especiais, de pós-produção. E essa é uma área que eu tenho interesse em entrar, então eu acho que ter experiência como runner vai me ajudar nisso também, vai ser bom, né, poder adicionar isso no meu currículo. De novo, recebe exatamente a mesma coisa, então assim, todos os tipos de PA têm o mesmo salário. E pra ser runner, você precisa de carro, é essencial ter carro, porque justamente você é a pessoa que vai ficar correndo de um lugar pro outro, resolvendo coisas que aparecerem. Desde coisas tipo, alguém precisa de mais fita adesiva em tal set, daí você vai, compra e entrega pra pessoa. Ou assim, o kit que tá com essa equipe aqui, você tem que buscar esse kit e deixar pra outra equipe, entendeu? Então é muito assim, tipo, correr de um lugar pro outro, dirigir de um lugar pro outro, resolvendo probleminhas, né? Você é a pessoa que vai literalmente ser chamada, assim, se aparecer qualquer coisa, faltou alguma coisa, precisa de mais disso e tal, você é a pessoa que vão pedir pra resolver. Então o runner é esse meio resolve, corre mesmo. O runner também é quem vai e entrega novamente cartas para todas as casas vizinhas, né, para toda a região, avisando quando que a gente vai estar lá, como que vai ser a filmagem e tal. Então isso é algo muito comum do dia a dia de um runner. Tipo, você chega no escritório e eles falam, hoje você tem que fazer lettering nesse lugar aqui.
E daí costuma ser um dia bem puxado também. Eu já fiz isso algumas vezes pra Batwoman, tipo, cobrindo outros runners. Aliás, teve um dia que eu até postei bastante no Instagram que tava um temporal e eu tava correndo de casa em casa entregando carta. Eu fiquei assim, completamente encharcada. Mas é isso, o runner então é quem tá meio que sempre no carro, resolvendo essas coisas, correndo de um lugar pro outro, entregando coisas, entregando cartas, checando se tá tudo certo nas locações, se tá faltando alguma coisa, enfim. Pra quem sempre me acompanha, eu tô tentando há muito tempo sair disso, porque apesar de eu, assim, eu até acho legal o meu trabalho, meus amigos são legais, hoje em dia eu já me acostumei, mas eu tô bem cansada com essa questão das longas horas. Tem um estigma de PA, assim, por ser a coisa mais baixa que existe, né? Tipo assim, a gente é quem ganha menos, é quem tem menos responsabilidade e tal no set de filmagem. Então, assim, querendo ou não, hoje em dia na minha equipe, que todo mundo já me conhece, até que me tratam super bem e tá tudo certo, mas é chato, sabe? É aquela coisa tipo assim, ah, você é só um PA. Então, assim, pra quem já tem experiência na área, pra quem já trabalhava em escritório, já tinha muito mais responsabilidade, pra mim é algo que tá me cansando, sabe? Assim, é algo que eu fiquei tranquila de fazer por um tempo, mas que já faz bastante tempo agora que eu acho que já deu e que eu quero, né, move up, tipo, eu quero subir de alguma forma pra algum outro lugar, né? E acho que isso faz parte, né? A ideia é ser tipo um plano de carreira, né? O PA é onde você começa e depois você vai crescendo. Então, assim, não vejo a hora de começar a crescer de fato. Claro que eu já tô tendo mais responsabilidades, já tô crescendo um pouquinho, né? Então, assim, eu me tornei lead, daí agora eles estão me testando pra runner. Então, assim, eu até tô subindo, mas eu sempre falo aqui no meu Instagram que, na verdade, eu quero sair de filmagens. Eu quero continuar em audiovisual, que eu amo, mas eu não quero mais ficar em set de filmagem, porque mesmo que você suba, mesmo que você se torne alguém na equipe, assim, de filmagem, ainda é esse dia a dia muito louco, de horas muito longas, enfim, muita pressão, né? Tipo, é um negócio puxado, assim, e não é o que eu quero pra mim. Eu quero ter um trabalho das 9 às 5, tranquila, num escritório. Então, só pra quem tem curiosidade, o meu plano, né, o que eu tô tentando fazer há bastante tempo já, é migrar para estúdios mesmo. Estúdio de animação, estúdio de VFX, estúdio de pós-produção. Ficando ainda na área de produção, que é o que eu amo, então provavelmente o primeiro passo seria ser PA, mas num estúdio, que daí o dia a dia é bem diferente. Você faz algumas coisas para ajudar no dia a dia do estúdio, mas você também começa já a aprender as coisas de produção, né? Ajudar na papelada de produção e entendendo como as coisas funcionam. Então é isso que eu tô buscando, mas infelizmente ainda não deu certo. Espero que dê em breve. Mas até lá é isso, esse é o meu trabalho, isso é o que um PA faz. Essas são as diferentes possibilidades, né, do que um PA faz. Pra quem também sempre pergunta, atualmente um PA ganha $300 por dia e a gente é pago por dia. Então, se eu trabalhei 2 horas ou se eu trabalhei 15 horas, é $300 que eu recebo nesse dia. Pra quem trabalha em comerciais que não são union, então assim, série de TV, filme, produções grandes, são sempre parte das unions, que são os sindicatos, e seguem aí uma tabela de preços. Então, essa tabela de preço é $300 pro PA, mas comerciais que não são da union, não são do sindicato, pagam um pouquinho menos. Eu acho que hoje em dia tá em torno de 280 e pouco, só que daí você não perde tax. Então, assim, o que você ganha no comercial como PA, você ganha o valor completo. O que a gente ganha na union, a gente perde tax, né? Assim, a gente paga, então a gente paga aposentadoria, paga férias e paga os impostos. Outra coisa que também sempre me perguntam, atualmente eu trabalho em torno de 4 ou 5 dias por semana, mas depende muito das locações, depende muito do que vai ser a filmagem naquela semana, do quanto eles precisam de gente, de quantas pessoas, né, de quantos PAs eles vão precisar naquela semana. Às vezes, bem de vez em quando, eu só trabalho, tipo, 3 dias por semana, e bem de vez em quando também eu trabalho 6 dias por semana. Mas normalmente é 4 ou 5, e isso dá uma média muito boa, um salário muito bom, principalmente considerando que é um trabalho entry level, né? Que não exige aí nenhuma experiência, não exige nada, né? Então, comparado a outras possibilidades de entry level, por exemplo, se você for trabalhar num supermercado, eu ganho muito mais. Então, por isso que eu falo para quem me pergunta, com certeza assim, vale a pena eu fazer PA por alguns meses para guardar uma grana? Vale. A única coisa é que o PA não é um trabalho full-time fixo, então você nunca sabe quantos dias de PA você vai conseguir. Então vai muito de você, assim, se você quiser arriscar e tentar fazer vários contatos e tentar pegar vários PAs no mês, sim, com certeza você vai ganhar mais do que se você pegar, por exemplo, um trabalho part-time numa loja como vendedor. Mas, se você pegar um part-time numa loja como vendedor, você tem certeza de quanto vai entrar no fim do mês. Então, isso vai muito de pessoa.
eu desde o começo que cheguei aqui, esse foi o meu único trabalho no Canadá. Então, no final do meu primeiro mês aqui, eu peguei meu primeiro PA. No meu segundo mês aqui, eu acho que eu fiz uns 10 dias de PA no mês. No meu terceiro mês aqui, eu já estava super fazendo isso full time, pegando assim 20 dias por mês. E desde então consegui tranquilamente me sustentar aqui, guardar dinheiro e tal. Isso é, aliás, uma das coisas difíceis de largar o osso, né? Porque se eu mudar, por exemplo, para um estúdio como PA, eu vou ganhar muito menos, porque num estúdio você ganha por hora, né? Então eu ganharia por 8 horas por dia e não 15, que é o dobro quase, né? E é por isso que o PA ganha tão bem por dia, porque na verdade é como se você trabalhasse 2 dias em um, e não subestimem isso, é muito puxado. Quando os dias realmente são de 12, 15 horas todo dia na semana, é um negócio que, assim, eu fico completamente exausta, não dá tempo de fazer mais nada, não dá tempo de arrumar a casa, de fazer supermercado, de ter vida social, enfim. Então, assim, por isso que eu quero sair disso, porque apesar do dinheiro ser muito legal, eu quero ter vida, né? Então, é isso, tem que achar o equilíbrio. Ah, uma outra diferença importante também entre os tipos de PA, principalmente se você for trabalhar como isso, é algo que você tem que ter em mente, é a parte da alimentação. Então, assim, o Shoot PA, ele é 100% alimentado durante o dia, porque ele tá junto com toda a equipe, né? Então tem café da manhã e almoço feito pelo pessoal do catering. E ele também tem acesso a crafty. Crafty é tipo os lanchinhos do set. Normalmente tem um caminhão de crafty e uma tent, né, de crafty, onde tem tudo. Café o tempo todo, sanduichinhos, lanchinhos, docinhos, tal. Então, assim, quanto à alimentação, ser Shoot PA é ótimo, porque você não tem que trazer nada de casa, não tem que trazer água, café, nada. Você tem acesso à comida o tempo inteiro ali durante as suas 15 horas de trabalho. Já o Prep PA, às vezes, não tem direito a nada de comida, depende da produção. Na nossa produção, a gente ganha almoço e cada pessoa pode gastar menos de 15 dólares por dia no almoço. Só que todos os PAs têm que comer no mesmo restaurante. Hoje em dia é assim que funciona na empresa que eu tô. Então, todo dia a gente se junta e decide, né, aonde a gente vai comer hoje. Vai lá, paga no cartão da empresa mesmo. Cada pessoa tem direito a um pouquinho menos de 15 dólares por dia pro almoço, mas o resto das coisas a gente não ganha nada. Então, normalmente eu sempre levo lanchinho, sempre levo água, sempre levo café. E o runner não tem direito a absolutamente nada de comida, e principalmente porque você não tá nem no escritório e nem na locação onde tá o catering, né? Então, isso é uma parte meio ruim. Pra essa semana que eu vou estar fazendo isso, eu tô me preparando, então já separei aqui uns lanchinhos, já fiz uma garrafinha de café, uma garrafinha de água pra levar comigo. Porque é isso, você vai trabalhar aí pelo menos umas 12 horas e não tem nada de alimentação inclusa, né? Então, claro, eu posso parar pra comer em algum lugar, mas eu vou pagar com o meu próprio dinheiro. Então eu vou tentar trazer coisinhas de casa, né, pra gastar o mínimo possível na rua. Mas espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais, espero que tenha ficado um pouquinho mais claro pra vocês, mas se ficar alguma curiosidade, né, alguma dúvida, manda aqui nos comentários. Me acompanha sempre lá no Instagram também, pra quem ainda não me segue lá, porque no Instagram eu consigo mostrar muito mais, né, do meu dia a dia. Se inscreve aqui se você não é inscrito, deixa sempre um like nos vídeos também, que isso me ajuda muito, e até o próximo vídeo.